Este vídeo é uma defesa da liberdade de expressão irrestrita. Aqui pretende-se demonstrar da sua vantagem, inclusive no combate de ideias nocivas. Para começar, vou restringir o significado da palavra censura, para que ela signifique o contraditório da liberdade de expressão. Provisoriamente e somente aqui, censura é o combate a alguma ideia por meio da sabotagem dos meios de comunicação de terceiros. Por que usar aqui a palavra nesse sentido? Primeiro, porque acho que criar palavras novas só confundem. Segundo, a restrição do significado não foge muito do uso normal da palavra. A palavra censura geralmente é usada para identificar atos ilegítimos, cujo propósito é combater uma ideia de forma não argumentativa. Usa-se de meios indiretos contra a propagação da ideia e não se procura convencer ninguém. Nós excluímos aqui o significado mais restrito do termo, que seria aquele ato clássico de coerção estatal. Está fora também outro significado comum de censura, como crítica severa. Por exemplo, o pai censurou o comportamento ou o discurso do filho. Neste caso, a censura significa bronca, o que não contradiz a liberdade de expressão. Está eliminado também vários usos incorretos do termo. Por exemplo, crítica ou condenação contra a opinião que gostamos. Está fora também da definição legítima defesa contra uma ameaça. No caso, não está combatendo uma ideia, mas está se combatendo um projeto de uma agressão futura. Se era brincadeira, o risco era seu. Quem mandou brincar com coisa séria? Exclui também boicote ou forma pacífica de expor indignação contra uma ideia, desde que tal boicote não vise restringir liberdade ou viole propriedade de alguém. Censura também não significa zombar de uma ideia, pois seria o exercício normal da liberdade de expressar o que julgamos ridículo. Está fora também o bloqueio ou o ato de apagar comentários de terceiros, feitos pelo próprio dono do canal. Somente sabotagens contra canal de terceiros seria censura, pois neste caso você proíbe a comunicação de terceiros que querem se comunicar em canal de terceiro. O bloqueio no seu próprio canal é um ato legítimo, pois é um direito do dono do canal de determinar que ideias podem circular por ele. Por parte do receptor, bloquear um comentário dirigido a ele é direito dele, de não querer receber o que não quer. Ah, mas não querer ouvir não seria uma infantilidade? Pode ser, mas e daí? Problema da pessoa, desde que não afete a vida de ninguém, ninguém tem nada com isso. E o famoso strike, onde várias pessoas denunciam alguém por violar regras do YouTube. A princípio, o dono do canal determina as regras, e não segui-las é um motivo sim para tirar conteúdo. Mas, por outro lado, condeno aqui a hipocrisia que geralmente se vê nessa atitude. Muitas vezes quem promove ou participa de strike ou não cumpre as regras ou conhece pares que não cumprem e não faz nada a respeito. Ele usa do strike como ferramenta de censura. Portanto, esta intenção condeno, este zelo seletivo pelas regras, não o strike em si. Resumindo, censura é contradição à liberdade de expressão irrestrita. Qualquer combate a uma ideia que não restringe a liberdade de expressão não é censura. Por que é errado a censura? Porque todos têm o direito de comunicar o que quiser, usando seus canais de comunicação, ou de outros disponibilizados conforme as regras dos donos desses canais. Da parte dos receptores, todos têm o direito de receber opinião que quiser, usando seus canais ou de outros disponibilizados pelos seus donos. Quem deve decidir o que e quando falar é o emissor, e quem deve decidir se e quando quer ouvir é o receptor. As pessoas teriam o direito natural de divulgar qualquer opinião que quiser, e as pessoas teriam o direito natural também de ter acesso à opinião que quiser. Terceiros não têm nada a ver com isto. É abuso determinar o que outros devem falar ou ouvir. Se alguém quer interferir contra a comunicação de uma ideia que não goste, refute-a ou comunique sua insatisfação, usando o canal disponível, na tentativa de convencer qualquer das partes ou terceiro voluntariamente a se posicionar contra a ideia. Portanto, resumindo, a opinião não deve ser crime.
por mais desagradável que ela seja. O que deve ser crime é a ameaça, intimidação, violência, agressão ou violação de propriedade privada dos outros, ou o ato de planejar ou conspirar para efetuar qualquer desses atos no futuro. Mas há certos discursos, por exemplo, apologia ao crime, que são crimes definidos em lei. Cabe lembrar aqui que quando debatemos sobre o que é justo, debatemos ética. Não é porque está na lei que é justo. Existem leis injustas. Se não fosse assim, leis de um Estado nazista ou comunista definiriam o que é justo. O que é justo se define em um discurso racional a partir de premissas éticas plausíveis. Estar na lei é contingência afetada pela política. Portanto, estar na lei não é argumento para se definir o que é justo. Não é justo criminalizar a opinião, porque, a princípio, opinião não é agressão. Por mais desagradável que seja a opinião, depende muito do ouvinte se aquilo tem ou não efeito sobre sua psique. Agora, atos que atentem contra a liberdade, vida e propriedade privada são nocivos independente da vontade do agredido. Agora vamos avaliar os motivos que as pessoas apontam para censurar certas ideias e da vantagem da liberdade de expressão para alcançar os mesmos objetivos que essas pessoas julgam que seriam melhor alcançados pela censura. Uma das razões apontadas é que certas ideias teriam consequências nocivas, especialmente se a pessoa as divulga. Não me refiro aqui a planos para efetuar ato nocivo futuro, que já considero crime. Digo de consequências por atos de terceiros. Por exemplo, muito comum citarem aqui o caso de uma escola que foi destruída por causa de uma reportagem mal feita. A partir daí justificam penalizar a opinião pelas consequências, mesmo que não haja evidências de que as consequências eram intencionais. Outros vão mais longe e pregam a censura para certas opiniões que poderiam ter consequências. Primeiro, partindo do próprio exemplo, os verdadeiros criminosos para aquele ato foram as pessoas que participaram da destruição da escola e pela tentativa de linchamento. Elas escolheram crer no que foi dito, talvez seduzidos pela própria lei que penaliza a difamação. Se existe a lei, ninguém acusaria sem provas. Está aí um efeito nocivo de uma lei que supostamente era para prevenir efeitos nocivos de certas opiniões. A própria lei que proíbe certas opiniões contribuiu para o baixo ceticismo contra elas. Além de decidirem crer, os criminosos decidiram agir, destruindo propriedade privada e ameaçando pessoas nos seus direitos. O comentarista não mandou ninguém destruir nada. Essa decisão partiu de terceiros, que devem responder por seus atos. Em segundo lugar, o Estado falhou em 3 pontos naquele episódio infeliz. Ele era o detentor do monopólio da justiça, ele era o detentor do monopólio da segurança pública e era ele o responsável pela educação. Como detentor do monopólio da justiça, ele não poderia tolerar ou permitir linchamento e destruição de propriedade privada como pena para qualquer crime, ainda mais se não foi apurado. Mesmo que aquelas pessoas tivessem qualquer culpa ou sejam suspeitas, elas teriam o direito a ter um julgamento justo, com apuração e contraditório. E mesmo se fossem culpadas, um veredito justo, elas deveriam se submeter a uma pena prevista no Código Penal. Código este que garantiria que a pena não seria desproporcional ao crime e que não seja desigual. Pena desproporcional ou desigual são injustas, são delitos em si mesmas. Ou seja, para o mesmo crime, penas devem ser iguais, proporcionais e previstas no Código. Além disso, a Justiça deve prever revisão do caso. Como detentor do monopólio da segurança pública, o Estado também não podia tolerar linchamento, pois multidão não teria o direito de agredir ninguém ou destruir propriedade, exceto por legítima defesa. O Estado falhou na segurança pública para as vítimas, pois permitiu um levante e não apurou responsáveis.
E como responsável pela educação, caberia ao Estado promover o ceticismo do cidadão, porque isso seria parte da sua educação. Portanto, não foi pela liberdade de expressão que ocorreu aquilo, mas por falência do Estado em garantir o que seria sua atribuição conforme a lei vinda dele mesmo. Defender a censura como solução para aquele caso é simplificar perigosamente o problema, não permitindo ver outras falhas mais importantes a serem saneadas, falhas estas que continuam não saneadas. Outra justificativa para a censura muito comum seria o apelo à repulsa contra uma ideia ou contra alguém que defenderia uma ideia. A pessoa chegaria e diria: "Você não acha abominável defender a pedofilia?" Daí indiretamente insinuam que defender a liberdade de expressão para isso seria defender essa ideia. Ou seja, se detesto pedofilia, então devo censurar pedofilia. Eu acho abominável a pedofilia, porém eu acho que fechar os olhos para sua existência não fará que deixe de existir. A censura nesse caso seria a estratégia do avestruz. A suposta estratégia da ave estaria na ilusão da inexistência pela invisibilidade do problema. Não é calando quem propaga esta ideia que ela se extingue. Outra ideia relacionada com a justificativa anterior é imaginar que, se permitir a divulgação de ideias repulsivas, as pessoas seriam convencidas e passariam a fazer bobagens. Primeiro, na parte do convencimento, acatar ideias idiotas não é e nem deveria ser crime. Não é o crer numa ideia infame que estaria o crime. É pôr em prática que seria o crime. Não se pode condenar pessoas por ter ou acatar ideias idiotas, e muito menos por expressá-las. Segundo, se uma ideia tem poder de convencimento, não é censurando que resolvemos esse problema. Pelo contrário, o melhor meio de combater ideias ruins, convincentes, é ampliar a liberdade de expressão. Elas devem ser expostas para que possamos, no mínimo, refutá-las. E assim, a refutação poderia chegar nas pessoas que são sensíveis a ser convencidas por estas ideias por ignorância. No debate público, ou convencemos as pessoas que as ideias são ruins, ou pelo menos imunizamos as pessoas ignorantes com conhecimento da refutação. São justamente as ideias censuradas que têm mais força de seduzir os ignorantes. Tanto porque nega aos ignorantes acesso à refutação que viria se a ideia fosse censurada num debate público, quanto por ela virar tabu e ganhar força pela curiosidade humana. Para a curiosidade humana, se uma ideia é escondida, deve ser porque ela é correta e é escondida por conspiradores. Se uma ideia é tão ruim, por que o empenho em escondê-la? As sociedades secretas têm muito da sua força por conta disso, das proibições estatais ou religiosas lá no passado contra suas ideias. Elas ganharam status de tabu, de mistério, permitindo que ignorantes sejam atraídos por este clima. Em terceiro lugar, o convencimento não funciona assim como se insinua, como um vírus que assalta o organismo. Vamos supor que eu estou aqui e leio algum comentário de que comer carne humana rejuvenesce. Beleza, amanhã eu vou sair cedo para caçar alguém para fazer um churrasquinho. Não é assim que funciona. Normalmente as pessoas não acatam qualquer ideia. Elas têm naturalmente uma espécie de ceticismo seletivo contra ideias muito destoantes de seu conjunto de credos. Há uma certa tendência da pessoa para acatar certos tipos de ideias novas. E mais importante ainda, precisa haver uma certa tendência para praticá-la. Pessoas violentas, por exemplo, já têm um histórico de violência. Se não fosse assim, videogames violentos propagariam violência. Não é todo usuário de videogame violento que é violento. Poderiam alegar que existem pessoas que se impressionam com o que se diz, além destas, com certas tendências. Porém, em ambos os casos, a liberdade de expressão é vantajosa perante a censura. Porque se existem pessoas com tendências psicopáticas ou ingênuas demais,
perante ideias com efeito nocivo, mesmo com propagação da refutação, é mais racional saber que elas existem, pesquisar as causas e eventualmente atuar, do que esconder a sua existência para debaixo do tapete de uma censura. O debate aberto permite identificar, no mínimo, a existência dessas pessoas e, pelo menos, possibilita adotar medidas preventivas contra elas, para que não provoquem prejuízo. Melhor para os pais, por exemplo, saber que existem psicopatas no mundo com aquelas ideias que ele sabe que existe e fazer uma ideia de como se prevenir deles, do que se isolar em um mundo de fantasia garantido pela censura, pondo em risco seus filhos por ignorância. Em quarto lugar, apontar a censura como solução contra a propagação de ideias com efeitos nocivos nos leva a absurdos, se aplicado de forma coerente. Por restringir a liberdade da pessoa a falar, ou responsabilizar o falante por uma condição do ouvinte, nos levaria a censurar qualquer ideia. Não podemos falar qualquer coisa, porque quase tudo poderia induzir alguém a fazer alguma loucura, em função da condição do ouvinte. Vamos supor uma crítica contra uma religião, feita por qualquer um, seja ateu ou outro de outra religião. Um ouvinte perturbado que teria o sentido da sua vida vinculado àquela fé poderia suicidar-se. E aí, deveremos responsabilizar o crítico pela condição do ouvinte? Outro exemplo seria aquele caso daquele atentado terrorista contra o jornal satírico francês, que muito esquerdinha por aí e religioso atribuiu a culpa ao jornal por satirizar a religião dos coitadinhos. Devemos censurar o jornal satírico porque ouvintes matam e são intolerantes em função de sua condição pessoal? Devemos penalizar o falante por opinar porque ouvintes fazem besteira? Mas e o caso de quem prega terrorismo? O melhor a fazer neste caso ainda é a liberdade de expressão irrestrita. Por tomarmos conhecimento que existem essas ideias repulsivas, devemos refutá-las ao máximo possível, em canais para o mesmo público, tanto para popularizar a crítica, quanto para que medidas preventivas sejam estudadas. Em suma, a decisão de agir e de crer é do ouvinte, não é do emissor de uma mensagem, que não obriga ninguém a crer ou agir, pois ninguém é obrigado a crer ou fazer nada em função de opinião de terceiro. A responsabilidade, portanto, é pessoal. A responsabilidade pela imaturidade do ouvinte é do ouvinte, a não ser que o emissor conheça alguém com problema cognitivo e explore isto, ou seja, a não ser que haja a intenção de explorar uma condição do ouvinte, conhecida pelo emissor. Daí é outro caso, daí seria um caso de fraude. Um argumento mais radical do perigo da ideia ruim seria que não que ela pudesse convencer sozinha, mas que ela poderia adentrar na mente das pessoas numa espécie de processo de condicionamento, uma espécie de lavagem cerebral. Ou seja, seria possível que você não tivesse escolha em rejeitar uma ideia, que a questão é só do grau de exposição que você tem. Outro argumento relacionado seria a da banalização do mal. Seria o seguinte: expondo as pessoas a ideias malignas de forma contínua, afetaria aos poucos sua empatia com as vítimas, tornando a pessoa insensível ao mal. E como a principal defesa contra o mal está na sensibilidade, na sua aversão contra ele, se essa aversão desaparece, você acabaria aceitando uma fase seguinte em termos lógicos, acabando de adotar o mal como natural. Em suma, para defender-se do mal e da lavagem cerebral, temos que censurá-los. Primeiro que a comparação da insistência da apresentação de uma ideia num canal com lavagem cerebral é inadequada. A técnica de lavagem cerebral é mais complexa do que mera repetição de uma ideia. É uma técnica adotada em campos de concentração, prisões ou em menor grau em doutrinação escolar, onde a liberdade do indivíduo é restrita, permitindo envolver condicionamento e intimidação diretamente.
A vontade da pessoa é minada através de baterias contínuas de doutrinação, condicionamento, ameaça. Nos casos de campos de prisioneiros envolve maus tratos, e no caso das escolas envolveria constrangimento, bullying, opressão social. Nesses casos, a pessoa não tem escolha de não ouvir a ideia ou de contradizê-la em parte. De modo proposital, o sistema não dá folga. É essa falta de folga que caracteriza a lavagem cerebral. Na internet ou na mídia, por mais que você seja submetido à repetição, você pode dar um tempo, se você quiser. Na verdade, o que acontece é que o ouvinte tem um certo fascínio pela ideia. Ele reprova a ideia socialmente, mas é curioso ou intrigado pela ideia. Nesses casos, a pessoa tem uma queda por aquela ideia e sente alguma culpa ou vergonha por isto. E daí, para se justificar, ele compara com a lavagem cerebral, para culpar o canal de comunicação por ele ser enrustido em algo que não quer aceitar. Melhor encarar os fatos e fazer um estudo de si mesmo do que continuar na farsa. Por que você está vendo isso aí que você alega que detesta? Além disso, mesmo que algum meio de comunicação funcione com lavagem cerebral, o melhor meio de combater isso é justamente pela liberdade de expressão. Na lavagem cerebral clássica não há crítica, você é submetido a uma doutrinação sem crítica. O sistema não permite o questionamento do que está sendo doutrinado. Com liberdade de expressão, alguém que queira doutrinar tem o risco de ser frustrado por algum crítico. O melhor meio de combater uma lavagem cerebral é, portanto, pela crítica pública, na liberdade de expressão. Quanto à banalização do mal, a insensibilização do mal pela sua exposição, por experiência própria, nunca gostei de crueldade ou covardia ou de corrupção no Estado, por exemplo. Parece que a exposição a tanta notícia de crueldade, covardia e corrupção não tirou, pelo menos de mim, a indignação que sempre senti por essas ideias. Tentaram banalizar a corrupção e as pessoas continuaram indignadas contra ela. Ao que parece, a banalização do mal ocorre em pessoas com uma certa tendência em ser má, naquelas pessoas que já não sentem empatia. O que falta muitas vezes para elas é oportunidade, muitas vezes dada pelo Estado. Se viesse um regime totalitário no Brasil, por exemplo, não faltariam candidatos a cargos cuja função é fazer o serviço sujo. Bastaria a um regime desse tipo desumanizar bodes expiatórios para que várias pessoas deem asas a uma crueldade enrustida, mascarada por anos de censura e negação da sua existência. Eles estão por aí, só não têm força porque a liberdade não permite esse poder por restringir o que o Estado pode fazer. São poderes de coerção do Estado que permite que esse tipo de gente se manifeste. Portanto, é a liberdade que coloca freio nesse tipo de gente, freando o poder do Estado. E a liberdade de expressão permite que sua existência se mostre à luz do dia. Uma ideia derivada seria o problema das crianças. Tudo bem, você é adulto ou você é adolescente, já é cético quanto a muita coisa na vida. Mas e uma criança? Ela não pode ser influenciada por porcaria que alguém diz? Bem, a responsabilidade pela educação da criança é do adulto responsável por ela. Se a criança confia num adulto, e é importante o adulto responsável nunca trair esse voto de confiança, geralmente ela se refere a ele quando algo a intriga. Se esse adulto se importa com ela de forma racional, vai educá-la para que a longo prazo essa criança saiba lidar com o que existe no mundo. Você não vai conseguir exigir que o mundo se adapte aos sonhos eternos de Cinderela das suas crianças. Você tem que gerenciar a internet que a criança acessa e a educação que você dá para ela, de maneira que ela não caia na conversa fiada dos outros. Quem expõe algo na internet não tem essa responsabilidade, e não pode ser atribuído a ele os efeitos de uma falta de comunicação e confiança entre crianças e seus tutores. Caso contrário, chegaremos ao absurdo de obrigar todo mundo a somente falar de contos infantis, sem duplo significado na internet.
porque pode ter alguma criança do recinto sensível àquela mensagem. O mais interessante é que, mesmo que o objetivo de criminalizar as pessoas pelas suas ideias seja legítimo, censurar não é uma boa ideia. Censurar dificulta a descoberta de quem tem as ideias proibidas. Numa censura, as pessoas tomam mais cuidado para não serem expostas. Fica mais difícil prender essas pessoas. Até para facilitar a identificação das opiniões criminosas, o melhor é a liberdade de expressão. Portanto, mesmo que seja legítimo uma polícia do pensamento, ela seria mais eficaz com liberdade de expressão das ideias do que com censura. Finalmente, alguém poderia dizer o seguinte: você defende o direito do outro falar besteira, porque não foi contra você. Se alguém falasse um absurdo contra você, você defenderia a censura contra ele. O que você acha de ser insultado? Esse tipo de argumento é mais comum quando defendemos o direito a julgamento justo para criminoso, por exemplo. Se fosse contra você, você não concordaria com isso. Bem, provavelmente, se alguém mentisse a meu respeito, isso me deixaria irritado, por falha minha, pois permiti que o outro me afetasse. Poderia chegar ao ponto de eu defender censura. Seria isso hipocrisia? Mesmo que fosse, isso não implica que a censura é correta, pois hipocrisia não implica que o que foi defendido seja falso. Mesmo porque não é caso de hipocrisia. Por quê? Porque hipocrisia é você defender racionalmente valores que você não crê. Na hipocrisia você não pratica valores que defende, pois você os defende por motivos retóricos. Agora, comportar-se de modo diferente ao defendido no discurso racional por estar em um estado mental alterado não é necessariamente hipocrisia, pois o que define o comportamento e o discurso em qualquer condição é o estado do nosso cérebro. Se você afeta a química e as condições do cérebro, obviamente você vira outra pessoa. Isso equivale a mais ou menos dizer assim: você condena a violência, né? Mas se você estivesse bêbado ou drogado, você seria violento? Vamos supor que sim. Então você é um hipócrita. E sua condenação racional à violência é um erro. Simplesmente não. Você, por acaso, fazer algo por estar bêbado, drogado, nervoso ou com alteração na consciência, não significa que esse comportamento tenha a mesma solidez em justificativas que um ato que você defende por estar sóbrio e racional. É justamente o contrário. Atos que você, por acaso, faria em condições não lúcidas são provavelmente injustificáveis e que você normalmente condena quando sóbrio e racional. Quando debatemos as razões para fazer algo em ética, defendemos atos defensáveis pela razão. Simular mentalmente o que você faria em situações onde sua capacidade de julgamento está comprometida ajuda você a entender por que essas coisas ocorrem com outros ou com você mesmo em certas condições, mas não justifica esses atos. Explica, mas não justifica. Portanto, mesmo que eu estivesse muito irritado por alguém dizer algo a ponto de eu defender a censura, isso só prova que sou humano, sujeito a defender besteira quando submetido a emoções que comprometam o meu julgamento crítico. O máximo que podem concluir é que eu não me condicionei o suficiente para controlar emoções extremas, ou que eu não fui precavido o suficiente para não chegar a esse ponto. Isso não prova em nada quanto à legitimidade da censura. Conclusão: a liberdade de expressão é vantajosa, pois nos desafia sempre a defender o que costumamos aceitar sem pensar. Ela é consequência direta do fato de que somos falíveis e que devemos sempre aprender mesmo com o que julgamos saber. Não podemos sozinhos descobrir os erros das nossas ideias. Para que tenhamos alguma chance de descobrir se alguma ideia nossa está errada, alguém que pensa o contrário tem que ter alguma chance em expor a ideia que não gostamos. Um debate produzido por essa divergência,
ou descubro que minhas ideias são erradas, ou a outra parte descobre, se for bem intencionada, ou ambos descobrem que estão errados e que a verdade está em outro lugar. Além disso, terceiros que têm acesso ao debate se imunizam contra argumentos ruins refutados, evitando incorrer em erros por ignorância. Em qualquer alternativa, todos saem ganhando, se não houver censura e sabotagem ao debate racional. Portanto, a liberdade de expressão é um meio para aumentar o bem-estar de todos.